Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mike Beltrão na área, na pegada e na pressão, papai. Isso aí, para trazer para vocês o que eu havia prometido, que eram minhas impressões sobre a primeira vez que eu peguei a BR, né? Que eu fiz uma viagem com a minha NMAX Marvel. Vou deixar a foto dela aqui para vocês darem uma olhada, olha só isso aí. E aí, como foi essa viagem e tudo. Eu vou falar um pouco sobre essa moto, mas antes deixa eu explicar o porquê que eu demoro para gravar alguns vídeos. Vou falar um pouco sobre o que eu faço. Eu trabalho na área de detalhamento automotivo, eu tenho um estúdio de detalhamento automotivo aqui na cidade de Cacoal, comecei em Pernambuco e vim para cá. Minha esposa é natural daqui e a gente decidiu vir para cá para trabalhar com estética automotiva. Então eu faço todo aquele trabalho de higienização interna nos veículos, todo esse detalhamento aí, lavagens técnicas, limpeza técnica de motor, polimento, vitrificação de pintura, ou seja, toda essa área aí da estética automotiva a gente consegue executar vários trabalhos aqui dentro da cidade internacional de Cacoal. Então, a pegada tá realmente muito violenta, muito trabalho, muito trampo. Às vezes eu chego em casa muito cansado e aí não consigo fazer os vídeos para vocês. Então vamos falar sobre a questão do conforto. Primeiro eu vou falar sobre o conforto dentro da cidade. Na cidade é a grande sacada da moto é a cidade. Precisamos entender que ela não foi uma moto projetada para ser uma moto estradeira, né? Para ser uma moto de você ficar pegando BR. Tem gente, eu assisto, acompanho alguns canais de pessoas que viajam com ela, fazem até viagens longas, né, com ela. Mas vamos entender uma coisa, né? Não é que seja proibido, o cara pode ir com a moto dele para onde ele quiser, é óbvio. Mas o que eu quero trazer de conteúdo é para aquelas pessoas que às vezes têm dúvida, tem um certo receio, porque o câmbio é automático, né, CVT e tal, será que vale a pena? Será que não é uma moto que vai ficar dando problema? Ou coisa desse tipo. Então quero ver se eu consigo ajudar você que está pensando, né, em comprar uma moto de câmbio CVT, uma scooter, ou vai comprar uma moto normal, né, de passar marcha e que tem embreagem e por aí vai. Eu moro numa cidade relativamente aí, não sei se diria de porte médio, é uma cidade de 100 mil habitantes, né? Não é uma cidade também tão pequena e é uma cidade jovem, é uma cidade que ela tem, não chega a ter 50 anos de idade. Então é uma cidade que foi bem projetada, tem muitas avenidas e as transversais. Porém, essas transversais, né, as avenidas são várias avenidas, então você constantemente precisa estar fazendo mudanças de marcha. E isso, gente, pelo amor de Deus. Eu já morei em Recife, então posso citar isso como exemplo, né? Que você pega ali no horário do almoço, no horário de voltar para casa no final da tarde ali, aqueles trânsito Agamenon Magalhães e por aí vai. É aquela fila de carro que não se acaba mais, aí você anda um pouco, para, anda um pouco, para, anda um pouco, para. Isso aí você tem que bota a primeira, bota a segunda, volta de novo, pá. Aquela mudança constante. Veja o quanto que é prático quem tem um carro de câmbio automático numa hora dessa. Então aqui não é diferente com relação à moto, cara. A moto do câmbio CVT, né, essa mudança natural que ela já faz, cara, isso é uma mão na roda. Posso dizer para vocês de toda certeza. Para quem busca uma moto para praticidade do dia a dia dentro da cidade, não tem comparação. A mudança de marcha é suave, você não sente nada, só simplesmente você acelera. A moto é muito ágil, a moto é econômica. Aqui dentro da cidade eu tenho 1,90 m, vou repetir, 1,90 m e peso 97 kg, 98. E eu consigo fazer uma média de consumo e eu ando algumas vezes sozinho e muitas vezes garupado. Né? Por que isso? Porque às vezes eu ando com a minha esposa e às vezes eu pego um funcionário meu, vai na moto comigo para ir buscar um carro de um cliente, entendeu? Então, ou eu levo o carro do cliente, ele acompanha e eu volto, né? Sempre garupado. Então, assim, constantemente eu uso a moto garupada. Eu consigo fazer uma média entre 30 a 32 km aqui dentro da cidade. Essa é a média dela. Por não ter avenidas tão grandes assim que você pode andar, fluir a moto mais facilmente, né? Mais tranquilamente. Então termina que tem muito anda para atravessar cruzamento, né? Nas transversais para atravessar as avenidas. Então você anda para constantemente aqui em Cacoal. Então eu consigo ainda ter essa média de consumo, que eu acho um consumo agradável para moto. É uma moto 155 cilindradas, ela fala 160, mas na verdade é 155 cilindradas, mas ela tem um bom torque, ela tem uma boa saída, ela tem essa questão da economia e o conforto, né?
Cara, é uma moto super confortável para você andar dentro da cidade e espaçosa, apesar de ser uma moto de baixa cilindrada e ser uma scooter, cara, mas para mim, a altura que eu tenho, eu ando confortável com a moto. Né? Eu já andei em bis que a direção já fica lá embaixo e fica recuado para o seu peito, para a sua barriga. E você vê as coisas muito pertinho ali de você, dá a sensação até que você, né, qualquer coisa você pode cair para frente da moto. E já ela não, o painel é mais estendido para frente, é mais arqueado, é uma moto que ela tem os bancos bem mais largos, então assim, quem anda na garupa tem espaço a garupa, então é uma moto que ela passa um conforto e um espaço para você, né, pilotar ela assim bem mais agradável. Então por isso que eu optei. E justamente porque você pegar uma bis bem completa e chegar numa N-Max, o preço está quase igual, cara, né? O preço de uma bis hoje tá próximo de um preço de uma N-Max. Então, cara, sem sombra de dúvidas, só de você não precisar de ficar batendo o pé para baixo, levantando marcha para cima, enfim, é uma mão na roda isso, né? Praticidade. Então, no quesito conforto dentro da cidade, cara, a moto é espetacular, sem sombra de dúvidas e sem medo de ser feliz. Porém, para a questão do tamanho do aro do pneu, né, o pneu ser aro 13 e o curso de amortecedor ser baixo, né, ser pequeno, então ela passa a ser desconfortável nesse momento para uma estrada, para uma cidade. Vou dar um exemplo. Você mora numa cidade de interior, que a cidade de interior tem muito calçamento ainda, aqueles calçamento antigo, aqueles bloquete, né, de calçamento. Ou então é uma cidade que já é pavimentada, já é asfaltada, mas tem muito remendo, né? Tem muito buraco, pá, por aí vai. Cara, aí eu já não aconselharia você entrar numa scooter. Por quê? Porque, cara, você vai sentir muito o choque dos buracos, do remendo, de tudo. Não que ela vai dar fim de curso direto, não. É muito difícil ela dar fim de curso, muito difícil. Até mesmo eu com a minha esposa garupado, é muito raro. Só se eu exceder aqui na velocidade e ver o quebra-mola de repente e frear de vez. Aí, se ela chegar no quebra-mola, ela vai dar um fim de curso na dianteira. E na traseira, se eu sair rápido demais, ela vai também dar fim de curso se eu tiver garupado. Se eu não tiver garupado, muito difícil ela dar fim de curso na traseira. Mas não que fica dando fim de curso, né? Porque a gente vai pegando a manha para também que isso não aconteça. Mas o choque da trepidação para um calçamento ou para um asfalto muito remendado ou muitos buracos, cara, aí você vai sentir. Você vai sentir aquela vibração. Eu vou dar até um exemplo. É como se você estivesse numa moto custom mais antigona. Quem senta na garupa que sente muito aquele choque, aquele impacto, né? Eu digo que eu também já tive uma custom. Então, o que que acontece? É uma moto que ela já deixa de ser confortável para uma cidade que ela tem uma condição de asfalto muito precária, né? Ou é muito antiga. Imagina você que mora numa cidade tipo Ouro Preto, lá em Minas Gerais, né? Que tem aqueles calçamento antigo preservado. Na Bahia tem muito isso. Em Olinda, lá em Recife, também tem muito isso, né? A preservação, né, daquela época e tudo. Então, assim, você ficar rodando com a N-Max sobre uma situação dessa, esquece, porque isso vai ser desconfortável, né? Você vai sentir muito essa vibração, porque é um aro pequeno, né? E o curso do amortecedor, tanto dianteiro quanto traseiro, não são muito grandes, como numa moto normal, que tem uma roda maior, tá? Uma CG da vida, uma moto assim, que consegue absorver, principalmente se você tiver numa Bros, ou numa Crosser, uma XR, uma moto assim, dessas meio estilo Big Trail urbana, né? Sei lá como é que chama, mas enfim, ali já é próprio para você andar numa situação como essa. Mas a N-Max não. Uma scooter desse padrão para você andar sob essas questões eu não aconselharia. Então, se você mora numa cidade assim, então e está pensando numa scooter, já faça um teste, dê umas voltas com ela, sinta isso, porque você vai sentir esse desconforto, entendeu? Agora vamos falar sobre a questão da BR. Então, essa rodovia é muito carregada de carreta, cara, é muita carreta subindo para Porto Velho para descarregar soja, né, outros itens lá em Porto Velho, porque tem um porto em Porto Velho, né? Então, cara, é muita, mas muita carreta
nessa BR que a gente está. Então esse trecho que a gente fez é o trecho, é a BR principal, né, que cruza o estado todo, não tinha como ser diferente. Mesmo sendo num domingo o evento que a gente foi, o Yamaha Day, no dia 2 de julho, era muita carreta. Então, assim, quando você está numa estrada dessa, você tem que ter mais cuidado, mais atenção, mais preocupação. Eu não senti dificuldade em fazer ultrapassagem nas carretas. Agora, nos trechos que tinham uns remendos, sim. Você está a 100, 110 ali, ela vai passar pelos remendos, vai dar impacto. Você vai sentir aquela vibração, vai sentir aquela tremedeira, cara. Não é agradável nesse quesito. Agora, quando você pega a parte boa do asfalto, tchau, obrigado. Parece que você está em cima de uma nave. Você não tem de o que reclamar. Porém, por ser cilíndrica, claro, ela vai ter uma certa vibração. Quando você chega ali acima de 100, 110 ali por aí, aí você vai sentir que tem uma leve vibração, principalmente no pedal do garupa, quem vai atrás, a minha esposa aqui até andando dentro da cidade, nos testes que eu fiz na margem da BR aqui, ela disse que sente, né, essa vibração no pé dela, e no assento, né, no banco, eu consigo sentir um pouco essa vibração, não muito, mas sinto um pouco. Cara, cheguei lá no dito popular, com a bunda totalmente dormente, papai. Desse jeito, cara, mas chegou lá em Ouro Preto, eu cheguei lá pela misericórdia. Também mais de 10 anos que eu não pilotava moto, né? Andava na BR, viagem mais longazinha assim. Eu só tava andando dentro da cidade. Então dentro da cidade tava de boa, mas quando eu peguei a BR, e aí foi, andando umas horas 100, 110 e tal, 115. Aí eu senti, cara, mas senti essa vibração no banco, né? Mas não é uma vibração excessiva, né? Não é uma vibração incômoda demais, mas tem uma vibração. Agora é confortável. No asfalto bom, o conforto é maravilhoso. Dá para você viajar de bem. Média de velocidade sozinho com ela. Cara, 100 km ou garupado. Tanto garupado quanto com ela, 100 km é uma velocidade que você consegue andar e manter a velocidade sossegado. Agora, se você quiser mais velocidade, né, ela chega a bater ali 127, 128, 126 ali. Alguns vídeos você vai encontrar isso mostrando essa velocidade na moto. Porém, quando você pega, eu tô com bolha, né? Então quando você pega o vento contra, eu não sinto aquele peso porque a bolha amortece para mim esse impacto do vento. Porém, a moto ela não consegue desenvolver. Eu peguei na volta um vento super forte, mas estava. E quando a carreta passava, jogava aquele vento em você, o para-brisa amortecia, mas não tinha jeito. A moto dava aquela amarrada, muito vento forte mesmo. E aí o que que acontece? Eu percebi que não dá para passar de 110. Eu não consegui passar de 110 nela, às vezes 113. Foi o que eu consegui chegar nela nesse ponto na volta, né? Na ida eu sentia que ela ia mais, mas como estava todo mundo junto, então fomos respeitando ali a velocidade da galera, que a média foi 100 km, 90, 100, 80, era nessa faixa. Para voltar não tinha os batedores da polícia rodoviária, não tinha ninguém, então cada um foi voltando no seu tempo, né? Então eu peguei e vim sozinho, peguei a moto e punho no canto, né, para ver como ia ser o comportamento. Então eu senti que assim, 105, 100, 105, velocidade tranquila, mesmo com vento forte contra, eu sozinho. Mas eu percebi uma coisa, quanto mais eu forçava para querer andar, aí entra um outro ponto muito importante dela, o consumo. Cara, o consumo dela foi violento. Na ida, o consumo dela foi maravilhoso. Cheguei a fazer uma média de 37 km na ida. Agora, na volta, teve trecho que estava fazendo era 19,7, 19,8. Eu punho no canto, ela 110 ali, o vento muito forte contra, sem me abaixar, né? Porque já tinha bolha, não tinha necessidade de eu ficar me abaixando. E eu sentindo ali que não. Quando eu botei que ela tem um computador de bordo, né? Que mostra até o consumo instantâneo, eu botei. Quando eu olhei, 19,7. Confesso para você que foi assustador, porque aí vem um ponto que eu acho de extrema relevância trazer para vocês. E reforçando, é uma moto urbana. Você vai encarar uma viagem longa, faça primeiro um estudo
da distância entre os postos de gasolina, né? De uma cidade para outra, na verdade. Por quê? Porque, cara, eu peguei de Ouro Preto do Oeste até Cacoal, 155 km, bem, com um tanque cheio, eu para chegar lá, eu gastei meio tanque. Para voltar, eu completei o tanque lá em Ouro Preto e taquei para cá. Meu amigo, quase que eu não chegava aqui em Cacoal, quase, mas foi, eu cheguei na rapa da rapa da rapa do combustível. Por que isso? Porque o tanque dela é de 7 litros e 100, cara. Então, assim, a autonomia dela para uma situação como essa de vento forte, né? Porque vai fazer uma média de 180, 200 quilômetros com um tanque dela. Vamos botar uma média de 200 tanques. Depende, cara. Depende muito do vento, né, da estrada que você está percorrendo. Então, o que, que acontece? Se você está garupado, tudo isso, isso tem que ser levado em questão. Então, se você vai fazer uma viagem longa, né, com ela, sem ter esse estudo das distâncias, né, principalmente para a gente que está aqui no norte do estado, aqui do país, aqui em Rondônia. Então, tem trechos aqui que você vai ficar 180 quilômetros sem um posto de gasolina. Então, se o vento estiver forte, você não chega, tem que levar combustível, tem que levar um galão ali de 5 litros, alguma coisa ali para poder você não ficar na estrada. Então, para viagens longas, sem uma preparação de estudo, né, sobre as distâncias e tudo, para você não ficar na estrada e levar um reservatório de gasolina ali, você pode ficar na estrada. Se você pegar um trecho ali de 200, 300 quilômetros sem posto de gasolina, já era, papai. Já era. Então, o que eu consegui fazer para chegar foi eu reduzir a velocidade, fiquei trabalhando ali em 85, 90, 85, 90 para conseguir chegar aqui, né? Quando eu percebi isso, então eu já tinha andado um pedação da viagem voltando, né? Cerca ali de 100 km, quando eu percebi que o digitalzinho do combustível já estava chegando lá embaixo no reserva, eu digo, mas que acha isso? Quando eu cheguei a faltar, acho que uns 50 km para chegar em Cacoal, ele já estava no último tracinho para começar a piscar. Quando faltava mais ou menos uns 20 km, já estava piscando ali o reserva e tal, e o vento forte, então estava rodando ali em 85, 90, 80, justamente para ela subir um pouquinho o consumo. Aí foi que ela subiu para casa dos 30, 31, 29, ficava ali, eu rodando mais devagar para poder eu conseguir chegar em casa, senão eu ia ficar na rua, eu ia ficar na BR. Então, um ponto muito negativo, que eu não diria que seria um ponto negativo, pessoal, porque a função, né, a NMAX, ela não é uma moto de BR, não é uma moto estradeira, ela é uma moto urbana. A proposta dela é essa. Então, se você vai pegar uma viagem, esteja ciente que se você precisar de levar galão de combustível, você vai estar ocupando espaço da moto, você poderia estar levando outras coisas, né? Então, isso vai te incomodar um pouco, né? Vai levar mais peso e tudo isso. Então, não seria, eu não recomendaria. Porém, tem muitas regiões aí do nosso país que você está cheio de posto de gasolina para lá e para cá, então você pode bater perna à vontade, né? Então você vai viajar e repito, uma média agradável de velocidade para você rodar com ela é 100, 105, né? Ela vai de boa, sem forçar, segura a velocidade de boa, mesmo contra o vento, conseguia segurar a velocidade de 100 km de boa, tranquilo, vento forte batendo, as carretas vindo contra, assim, trazendo aquele vento com você, para você e a moto segurava. Só que quando você precisa acelerar mesmo, aí você sente esse peso, contra o vento você sente esse peso. Se você está de boa sem estar com esse vento forte, cara, você ultrapassa as carretas. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ela desenvolve muito bem. Outro ponto que eu achei muito positivo dela, as trocas de óleo dela é com 5.000 km. Tem gente que troca com 2.500, né, porque quer, mas ela é para trocar com 5.000 e eu troco na concessionária, o óleo da concessionária mesmo, né? Então isso é mais um ponto positivo, né, de você estar fazendo. E não é caro de você trocar o óleo na concessionária. E se você quiser fazer troca com 2.500, você também, a concessionária não empata de você fazer isso. Agora, se você vai fazer isso, eu recomendo que você faça isso na concessionária e mantenha, né, tudo certinho ali, porque aí você não vai ter nenhum problema de você perder talvez aí a garantia da moto, né? Galera,
No mais, era isso que eu queria estar trazendo para vocês. Eu espero que eu possa ter contribuído. Se vocês curtiram aí o vídeo, gostaram do vídeo, dá aquele joinha que vai estar fortalecendo. Mandar para algum amigo aí que está na dúvida, alguma amiga que está na dúvida se compra ou não. De repente eu posso estar ajudando com isso. Quiser deixar alguma pergunta, algum comentário, alguma crítica, seja lá o que for, fique à vontade aí. Tamo junto, é para interagir mesmo. E no mais eu deixo para vocês aí um beijo no coração e a gente vai se ver no próximo vídeo, se Deus quiser.